Deus é a minha defesa. Que bom é saber, que bom é crer que Deus é aquele que nos defende neste mundo dos viventes. No entanto, nós gostaríamos humanamente que a defesa de Deus fosse em todo o tempo, da maneira mais explícita, que nenhum mal chegasse atrás de nós, que nós não sofrêssemos nenhum tipo de calúnia ou, enfim, qualquer coisa contrária à nossa vida. Esse seria o ideal para nós humanamente. No entanto, a defesa de Deus, a maneira que Deus age a nosso favor, às vezes é diferente do entendimento humano. E nós gostaríamos de estudar a palavra de hoje, aleluia, não só baseada no Salmo de número 59, mas vamos ler também um texto da carta última do apóstolo Paulo, falando sobre a defesa dele como exemplo para as nossas vidas. Eu gostaria de te saudar neste dia com a paz do Senhor Jesus, e aqui vos fala a irmã Manuela Barros, desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal. Vamos ler, portanto, no Salmo de número 59, do versículo 12 até o fim deste Salmo, são somente 5 versículos aí até o versículo 17, e o texto diz o seguinte: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães rodeando a cidade, vagueiem buscando o que comer e passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Quantas coisas bonitas aí neste contexto do Salmo 59. Davi, nos versículos que nós estamos lendo, está ainda pedindo a Deus que faça justiça em relação aos seus inimigos, mas estes 2 últimos versículos, ele exalta a força do Senhor, a misericórdia do Senhor, o refúgio que o Senhor tem sido quanto à sua vida, e todas essas palavras são lindas para a nossa meditação, mas hoje eu gostaria de parar na palavra Deus é a minha defesa. E para tal, eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando ele menciona na 2ª carta de Paulo a Timóteo, e portanto a sua última carta escrita, a realidade da sua defesa. É claro que Paulo teve que se defender muitas vezes na vida, defender daqueles falsos irmãos, falsos obreiros que os acusavam, defender contra as lideranças da religião judaica e tantas outras realidades, inclusive do mundo gentílico, diante de pessoas conhecidas. Você sabe, no fim da vida dele, como ele esteve diante de grandes homens, de governadores e reis da época. E, na verdade, para Paulo, tudo aquilo que ele passou a nível de defesa, de aparição na justiça, foi propósito de Deus para que o evangelho fosse pregado, inclusive a este nível de pessoas, a estas pessoas que talvez jamais escutariam a pregação de um irmão que pregasse na esquina da cidade com o seu megafone, ou nas igrejas, nas sinagogas, enfim, aonde na época se pregava o evangelho nas ruas, estes homens jamais escutariam. Mas era plano e propósito de Deus de que eles ouvissem a mensagem do evangelho, e Paulo chegou lá, ainda que como um prisioneiro. Mas eu quero ler com você 4 versículos aqui, na verdade 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo 16, onde Paulo fala da sua defesa. E mais uma vez nós estamos meditando hoje no falar de Davi quanto à pessoa de Deus ser a sua defesa. O fato de que Deus, e nós confiamos e dizemos que Deus é a nossa defesa. Agora, escute, por favor, as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me
para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Palavras lindas. Mas o cerne deste pequeno contexto aqui é a defesa de Paulo. É o fato de que ele teve que aparecer diante de governantes, de advogados, de juízes, sem entrar nos pormenores do contexto que Paulo teve que se defender, mas a defesa aqui é no sentido de que ele foi a julgamento e havia acusação contra ele. E ele começa este texto dizendo, na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. E quando ele estava falando de ninguém, ele estava se referindo a amigos, a companheiros, a pessoas que, enfim, conviveram com ele no ministério, um irmão que fosse. O fato é que, por que motivos nós não conhecemos, mas que aparentam ser, de certa forma, negligência. Porque se fosse impedimento, Paulo não ia dizer que isso não lhe seja imputado. Não sei se dá para entender. Ou seja, se as pessoas fossem, vamos dizer que ele estivesse numa prisão, que ninguém tivesse acesso, o julgamento dele fosse uma coisa fechada, que ninguém pudesse entrar, então ele não ia pedir, não é que Deus perdoasse, não imputasse o fato de que ninguém se importou de estar lá com ele, porque ninguém podia estar com ele. Mas o que aparenta, por inferência desse texto, é que não era o caso. Alguém podia se apiedar do caro irmão Paulo, que foi este grande guerreiro do evangelho que levou a muitos deles. E alguém ali podia, um obreiro, um irmão, estar lá naquele julgamento, na sua defesa, ajudando, apoiando, mesmo que esteja ali orando por ele. Mas ele disse claramente ninguém esteve. Então a primeira coisa que eu quero nos lembrar é que pode ser que na nossa defesa humana, na defesa das nossas realidades, quando nós vivemos acusações, seja ela em qualquer nível, pessoal, a nível familiar, alguma realidade que se possa viver na igreja, e eu estou falando quando nós estamos na justiça, estamos certos, estamos bem, estamos sofrendo sem ter culpa. E acontece. Paulo não tinha culpa alguma, ele deu a sua vida para pregar o evangelho, mas foi mal entendido. Muitas vezes. E aqui está ele tendo que defender-se diante dos tribunais dos homens. E pode acontecer com algum de nós uma realidade como essa. E aqui a primeira lembrança desta defesa de Paulo é que Deus pode permitir que humanamente nós estejamos sozinhos. E veja que sabedoria, que milagre de Deus na presença do Espírito no seu coração de não ficar magoado com as pessoas. Aleluia. Irmãos, a luta espiritual é algo muito forte e Deus tem propósitos, Deus permite coisas e nós devemos tirar o peso das pessoas quando não lhe é devido e é o que Paulo fez, não seja imputado. Eu não quero mal deles, pelo contrário, eu quero até entender que, enfim, é como os discípulos que dormiram enquanto Jesus estava vivendo os momentos mais terríveis, mais pesados da sua dor naquele Getsemane, os discípulos adormeceram. Mas não importa que nós estejamos sozinhos e não vejamos o nosso melhor amigo naquele momento. Alguém que nós esperávamos estar ali numa hora como aquela, não se levantou a nosso favor. Mas a beleza do próximo dizer de Paulo é aquilo que deve ser a verdade e a esperança das nossas vidas. O Senhor não me desamparou. Aleluia. O Senhor está comigo, é o que o texto diz. Todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que o evangelho, para que a pregação fosse ouvida pelos gentios. Ou seja, em eu ser acusada, em eu estar diante de situações que eu estou naquela defesa e talvez até sozinha, podia alguém que está trabalhando comigo no evangelho me ajudar numa hora como essa, um familiar, um pastor que seja, uma irmã do ciclo de oração. Mas onde estão neste momento? Por que se calaram neste momento? Por que não abriram a boca em minha defesa? Mas o texto diz, o Senhor foi comigo e permitiu que pela minha resposta
e permitiu que pela minha defesa, e permitiu que pela minha vida, o meu porte, o evangelho fosse pregado, a luz de Cristo fosse vista em minha vida. Ou seja, Deus muitas vezes permite isso para que nossa vida seja um verdadeiro testemunho de alguém que confia, espera, serve e é fiel ao Senhor. O Senhor está comigo, Paulo pôde dizer. E que confiança é essa? Que nós precisamos guardar no mais profundo do nosso coração. Talvez este não seja o momento que vivemos hoje na nossa vida, talvez seja algo que experimentamos no passado, talvez seja algo que vamos experimentar amanhã. Que o Espírito Santo nos faça guardar esta palavra. Que em momentos como esse, aonde não estão os amigos e as vozes que nos ajudam, que cantem conosco uma mesma realidade, que possam dizer, não, ela está certa, eu estou com ela também, aleluia. Mas o Senhor está conosco e a nossa resposta, seja verbal ou nas nossas reações, são um testemunho para todos eles. O Senhor me livrou do mal, da boca do leão. O Senhor me livrou de toda a má obra. O fato é que nós podemos passar por estas realidades, mas aquilo que possa estar preparado para mal verdadeiramente é a mão do Senhor que nos livrará. Veja, irmãos, que Paulo diz isso, mas ele foi preso. Ele ficou preso na sua casa, ele teve alguns privilégios que talvez alguns não esperavam. Claro, foi a mão de Deus, foi propósito de Deus. Neste tempo eu estava nesta prisão, mas no fim dos seus dias ele foi decapitado. Ou seja, o propósito de Deus vai se cumprir e o tempo de Deus vai chegar para todas as coisas. Então, o fato de dizer que Deus está conosco e de que o mal não chegará a nós, não significa que o nosso tempo não vai chegar e que a morte pode ser de várias maneiras. Inclusive, no caso do grande apóstolo Paulo, ser decapitado pelas autoridades. Quem vê de fora e não tem o entendimento de Deus, pensa que Deus não estava mais com ele, que Deus o abandonou. Não é o caso. Chegou o tempo, ele cumpriu a sua missão, acabou a carreira, como ele disse, e guardei a fé. Desde agora, o justo juiz já está me esperando. O tempo de Deus chegou, aleluia. E aquilo ali foi, na verdade, aqui entre nós, a morte mais rápida. Se é que antes da navalha passar no seu pescoço, o Senhor já não tinha levado. Mistério, enfim. O fato é que chegou o tempo. E por uma ou por outra maneira, o Senhor o levou, e ele bem sabia, desde o princípio da sua carreira ministerial, ele dizia, muito melhor é estar com ele. No entanto, na hora da defesa, nós sabemos que o Senhor está conosco. Isso não significa que nós ficaremos livres das realidades humanas, não, mas Deus está conosco. E o mal, a maldade do inimigo das nossas vidas, a maldade do homem, que também muitas vezes é usado pelo inimigo, Senhor nos livrará, mas ele cumprirá o seu propósito, mesmo neste caminho, nessas coisas que aparentemente parecem erradas. Alguém pode ver inocentemente até dentro da igreja e dizer, como pode? Este está sofrendo, lembra de Jó? Aconteceu isso, os amigos diziam, isso é maldição de Deus, tu fizeste alguma coisa, Jó? E não era o caso. Deus tem os seus propósitos. Deus, ele é a nossa defesa. E hoje nós temos a história de Paulo, o apóstolo, que já está lá nos esperando. E lá a gente vai poder conversar com ele direitinho sobre todas estas coisas por toda a eternidade. Aleluia! Mas aqui está, o Senhor o livrou do mal. O Senhor cumprirá o tempo dele. Mas como diz Paulo no final deste texto, me guardará para o céu. Ou seja, o Senhor é a minha defesa aqui. Ele defenderá não só do pior mal que esteja fora, ou seja, nada fora do querer de Deus vai acontecer. Se Deus permitir, como permitiu com Jó para um propósito, permitiu para Paulo, quando chegou o tempo, por mãos de quem seja, ele foi decapitado, não importa, chegou o tempo dele. Mas o Senhor o defenderá, o guardará neste caminho e sobremaneira defenderá a sua fé, guardará o seu coração, enquanto ele foi fiel ao Senhor e ele já sabia que a sua esperança vindoura, que ele seria e estava guardado para o céu, aleluia, que esta seja sempre a nossa maior esperança e que se dias de decepção por alguém não nos ajudar ou defender,
estão pairando sobre as nossas vidas, que nós seguremos como Davi a segurança de que o Senhor é a nossa defesa, mas que ao olhar para a defesa de Paulo, nós entendamos que nem sempre é como os olhos do homem ou o querer meu, inclusive, mas que seja para a glória de Deus, para o propósito de Deus, no tempo de Deus, e ainda que A ou B não entenda, que eu e você possamos entender e esperar na esperança maior que está por nós, já pronta no céu, nos aguardando. Amém.